Boa noite, irmãos. Graça e paz, amém? Amém. Somos gratos pela sua presença nessa noite, depois de um dia para alguns agitado. Algumas mães ainda precisam cozinhar, depois de cozinhar todo ano, o ano inteiro, como a minha mãe teve que cozinhar hoje para os filhos comerem. Então é um dia agitado. Nós tivemos uma manhã abençoada aqui, um café da manhã muito gostoso, onde pudemos ter comunhão entre filhos, entre mães, e foi algo bem abençoado. E até por causa disso, irmão, nós hoje temos uma mensagem bem prática e rápida, especificamente para as mães. E eu peço paciência para as crianças, até porque nós temos uma obra em andamento lá atrás, e temos uma movimentação, uma bagunça lá atrás, causada até por causa de melhorias que estão sendo feitas lá no departamento infantil. Então hoje, me aguentem por alguns minutinhos, tá bom? Combinado? Beleza? Combinado? Eu peço licença para os pais, para os filhos, e eu gostaria de realmente trazer algo para as mães nessa noite. Eu queria que você abrisse comigo em 1 Timóteo 2, capítulo 2, versículo 15. Timóteo, capítulo 2, versículo 15. E o texto diz assim: todavia será preservada através de sua missão de mãe, se elas permanecerem em fé, em amor e em santificação com bom senso. O texto de 1 Timóteo 2 fala um pouco sobre a história da humanidade, sobre Adão e Eva, e deixa-nos entender numa primeira lida, uma primeira perspectiva, que a mulher é mantida lá no jardim para que ela pudesse ser mãe, para que ela pudesse ter a missão de mãe, até para que toda a história da humanidade acontecesse, até para que o Filho de Deus, Jesus Cristo, pudesse vir habitar. E nós, de alguma maneira, podemos entender que mãe, ser mãe, é de alguma maneira a expressão do amor de Deus. Ser mãe é uma bênção dada por Deus, é uma dádiva dada por Deus. Ser mãe é como receber de Deus um dom sublime de gerar um filho. E nós que somos filhos, de alguma maneira, somos abençoados por esse dom. Somos abençoados porque, de alguma maneira, somos fruto dessa expressão do amor de Deus. Ser mãe também é receber esse singelo dom, porque não há outra forma de geração do homem sem que seja através do ventre de uma mãe, sem que haja participação da mãe. Por mais que hoje toda a tecnologia tenha métodos para que haja o desenvolvimento de um filho de várias maneiras, todas elas passam pela participação da mãe. Todas elas passam pelo envolvimento da mãe. Um poeta desconhecido diz que cada criança que nasce é como se fosse um telegrama de Deus, anunciando que ainda ama o homem. A mãe então tem esse privilégio de gerar um filho, o privilégio de educar o seu filho, o privilégio de direcionar o caminho que seu filho deve andar. Essa missão para você, mãe, essa missão para você, muitas vezes é difícil, mas a mãe, se nós trouxermos para a realidade da Bíblia, é um dos papéis que é mais destacados, extremamente reconhecido na Bíblia. O papel da mãe era tão importante que a questão de não gerar filhos era concedida como uma maldição, além de uma vergonha, era vista como uma maldição. Furtava a mulher o prazer de ser mãe e de exercer então uma das funções mais importantes da sua vida. Nós temos casos destacados na Bíblia, como o de Sara, em Gênesis 17:15, o de Raquel, em Gênesis 30,
de Ana. 1 Samuel, que são mulheres que em algum momento sofriam por não ter a bênção de gerar um filho. Nós sabemos que não é só de flores que vive esse relacionamento de mães e filhos. Nós sabemos que são muitas noites acordadas. Nós sabemos que o cansaço físico não tem como não encontrá-las. Muitas vezes frustrações, muitas vezes renúncias. Se tiver 2 bifes lá na minha casa, da minha mãe, e meu pai pegar um, minha mãe deixa outro bife para mim. Ela renuncia o prazer dela de comer um bife para que eu possa comer. Eu falo, mãe, vamos me fazer um meio a meio aqui. Ela fala, não filho, eu não estou com fome, pode comer o bife. Quando eu vejo que minha mãe põe pouca comida no prato, eu vejo que ela está preocupada que vai faltar para mim. Aí eu tento pôr pouquinha também, para tentar não deixar ela sem comer. Mas é uma tarefa difícil, muitas vezes árdua, realmente de renúncias. Muitas vezes nós filhos somos ingratos e respondemos todo esse amor, toda essa renúncia de uma maneira que não deve ser respondida. Ser mãe não é simplesmente colocar uma criança no mundo, mas ser mãe é de alguma maneira ter uma responsabilidade. A mãe não pode se eximir dessa responsabilidade, repassá-la para alguém, para uma babá, para parentes, para amigos. Muitas vezes, irmãos, nós não podemos passar a educação dos filhos nem para a igreja. Muitas vezes nós achamos que é na igreja que nossos filhos vão aprender a servir o Senhor, mas na verdade é a responsabilidade dos pais. Na igreja nós ajudamos a fazer isso, mas a responsabilidade da educação dos filhos é dos pais, e nem o pai nem a mãe pode se eximir de fazer isso. Ninguém, nenhum funcionário, nenhum parente pode substituir o amor e o cuidado da mãe. Na sexta-feira eu estava no Coliseu vendo um comediante chamado Fábio Rabin, que é pai há pouco tempo, e ele falava que o momento que a esposa dele e a filha, elas estão ali no ato de amamentação, ele disse o seguinte, que ele se sente completamente sem função, porque é um momento tão particular das duas, que ele diz que olha e fica assim, sem nenhuma participação. Ele fala, se minha filha pudesse me olhar, e quando eu tento chegar perto, se minha filha pudesse falar alguma coisa para mim, ela falaria, vai embora, que esse é o meu momento meu e da minha mãe. E ele disse, o que sobra para mim nesse momento é simplesmente limpar o cocô da minha filha. E aí que veio a piada. Mas ele falou sobre essa troca, ele falou sobre esse momento, e ser mãe pode ser um paraíso, são momentos de dificuldades, mas momentos de bênçãos. É gratificante para sua mãe ver seu filho andando, ver seu filho crescendo, ver seu filho caminhando, avançando, fazendo as escolhas, sendo formado, encaminhado na vida. É honroso para sua mãe ver seus filhos e as suas virtudes. E é prazeroso além do comum quando a mãe é reconhecida pelos filhos como alguém que esteve caminhando ao lado nos momentos mais difíceis, educando, corrigindo, formando, protegendo, consolando, animando de alguma maneira. A mãe tem várias funções. Ela gera, ela concebe o filho, ela alimenta, ela consola, dá amor, protege, ela vai educar. Provérbios 22:6, um texto conhecido nosso, diz, ensina a criança no caminho que deve andar, e ainda quando for velho, não se desviará dele. Essa é uma função sua, mãe, com seus filhos. E hoje talvez você possa olhar os seus filhos e ter a certeza que eles foram ensinados lá atrás e hoje estão no caminho, fruto do seu relacionamento com eles lá atrás. 2 Timóteo 3, 14 e 15 também diz assim, tu porém permanece naquilo que aprendeste e de que foste inteirado, sabendo de quem o aprendeste, e que desde a infância sabes as sagradas letras que podem tornar-te sábio para a salvação pela fé em Cristo Jesus.
A carta de 2 Timóteo então traz para cuidado, para responsabilidade, para a importância de que os filhos sejam ensinados desde a infância, não só no caminho que devem andar, mas na educação, nos conceitos muitas vezes familiares. E particularmente, irmãos, de forma rápida, eu queria compartilhar um exemplo de uma mãe. E nós brincávamos aqui sobre essa mãe chamada Rispa. E a Elise me falou sobre essa mãe. Eu confesso que eu não conhecia a história dessa mãe. E eu não quero me aprofundar nisso, mas eu queria que você abrisse comigo em 2 Samuel. E nós poderíamos falar de várias mães, mas eu gostaria de deixar o exemplo de Rispa. Para você, mãe, nessa noite. 2 Samuel 21. 2 Samuel 21, do versículo 8 até o 14, diz assim, na minha versão NVI: Mas o rei mandou buscar Armoni e Mefibosete, os dois filhos que Rispa, filha de Aia, tinha dado a Saul. Com eles também os 5 filhos que Merabe, filha de Saul, tinha dado a Adriel, filho de Barzilai, de Meolá. Versículo 9: Ele os entregou aos gibeonitas, que o executaram no monte, perante o Senhor. Os 7 foram mortos ao mesmo tempo, nos primeiros dias da colheita da cevada. Então Rispa, filha de Aia, pegou um pano de saco e o estendeu para si sobre uma rocha, desde o início da colheita até cair chuva do céu sobre os corpos. Ela não deixou que as aves de rapina os tocassem de dia, nem os animais selvagens à noite. Quando Davi foi informado do que Rispa, filha de Aia, concubina de Saul, havia feito, mandou recolher os ossos de Saul e de Jonatas, tomando-os dos cidadãos de Jabes de Gileade. Eles haviam roubado os ossos da praça de Bet-San, onde os filisteus os tinham pendurado, no dia que mataram Saul no monte Gilboa. Versículo 13: Davi trouxe de lá os ossos de Saul e de seu filho Jonatas, recolhidos dentre os ossos dos que haviam sido executados. E o 14: enterraram os ossos de Saul e de Jonatas no túmulo de Quis, pai de Saul, em Zela, na terra de Benjamim. E fizeram tudo o que o rei tinha ordenado. Depois disso, Deus respondeu às orações em favor da terra de Israel. Rispa é a mãe de 2 filhos, fruto do seu relacionamento com Saul. Ela era a concubina de Saul. E quando Saul é deposto ali, ele é morto, toda a sua descendência também é morta. E Rispa então perde os seus 2 filhos com Saul. E os filhos daquela mulher são pendurados como em praça pública, depois de mortos. E a Bíblia fala que essa mulher fica ali desde o início da colheita, o que está dizendo o versículo 10, até o cair da chuva do céu. Isso, segundo os estudiosos, são mais ou menos 6 meses. E aquela mulher, irmãos, depois de ter os seus filhos mortos, fica vigiando os corpos dos seus filhos, para que nenhuma ave de rapina, para que nenhum bicho, para que ninguém pudesse mexer ali nos corpos dos seus filhos. De dia, ela impede que as aves cheguem ali nos mortos, nos seus filhos que estão mortos, e de noite ela evita que os animais selvagens pudessem comer os corpos dos seus 2 filhos, que estavam expostos ali. Irmãos, essa mãe Rispa é o melhor exemplo de mães que não abandonam seus filhos. Chega a ser um exemplo, muitas vezes até exagerado, porque eles estavam mortos. Eles estavam mortos, e ainda assim aquela mãe na sua aflição não deixou de estar ali, até que seus filhos fossem em honra, de alguma maneira honrados pelo rei Davi, enterrados nas sepulturas que eram separadas para os reis. Aquela mulher se manteve, irmãos, 6 meses, até que a sua oração foi ouvida, e até que Davi
pegou os seus 2 filhos e enterrou junto com a sepultura do rei Saul. Irmãos, quantas vezes, mães, nós de alguma maneira, eu como filho sei quais são os meus defeitos, mas mães, quantas vezes nós não seguimos o modelo dessa mãe Rispa, amorosa, e muitas vezes abandonamos nossos filhos, abandonamos filhos mortos espiritualmente, abandonamos filhos mortos em drogas, em prostituição. Isso não deveria ser a atitude certa para você, mãe, mas nós precisamos entender, e você principalmente, mãe, que Rispa é um exemplo para nós, como mulher, como mãe virtuosa, que foi, entendeu, aceitou a missão de ser mãe, até que os corpos daqueles 2 filhos pudessem estar enterrados. Ela se manteve ali convertida para os seus filhos, ela se manteve ali cuidando dos filhos, mesmo em face ao sofrimento, à morte. Ela não abandonou os filhos, nem de dia, nem de noite. Quantas mães desistem de seus filhos, deixando, como eu disse, que tantas situações do mundo, pecados, más companhias, possam dominar a vida do filho. Conselho para nós essa noite, irmãos, principalmente para as mães, mas talvez sirva para nós que vamos ser pais algum dia, ou para todos os relacionamentos que nos cercam, é que nós devemos permanecer firmes. Rispa permaneceu firme, Rispa permaneceu amorosa, Rispa permaneceu fiel e principalmente buscando a Deus, até que ela teve a sua oração respondida, até que ela teve o desejo do seu coração de ver seus filhos sepultados da maneira honrosa acontecendo. Ser mãe, ser uma mãe virtuosa, tem as suas dificuldades, mas é tão prazeroso. Eu devo imaginar, irmãos, quando você, mãe, pode ser lembrada pelas suas virtudes, não ser esquecida na sua velhice. E aí fica para nós o conselho, filhos, que nós possamos honrar as nossas mães. Um dos mandamentos deixado lá para Moisés é: honre seu pai e sua mãe, para que os seus dias na terra possam ser prolongados. Filhos, nós precisamos lembrar das virtudes das nossas mães, nós precisamos lembrar de não abandoná-la na sua velhice, sempre amar, sempre respeitar o seu caráter, sempre respeitar. Ainda assim, por mais que tenham passado 30 anos, 40 anos, ela continua sendo a mãe que se preocupa, a mãe que pede para você não esquecer o casaco, a mãe que tem sempre um conselho, uma palavra para ajudar. E aí, de alguma maneira, nós filhos devemos continuar orando pelas nossas mães, como as mães oram pelos filhos. O amor de Deus é representado, irmãos, simbolicamente pelo amor de mãe. E eu termino lendo com você Isaías. Abra comigo Isaías 49. Isaías 49, versículo 14. No versículo 15. Sião, porém, disse: o Senhor me abandonou, o Senhor me desamparou. Versículo 15: haverá mãe que possa esquecer seu bebê, que ainda mama, e não ter compaixão do filho que gerou? Embora ela possa esquecê-lo, eu não me esquecerei de você. 16: veja, eu gravei você nas palmas das mãos, seus muros estão sempre diante de mim. O amor de Deus, irmãos, é comparado, é representado simbolicamente pelo amor de mãe. A resposta aqui para o profeta é: será que pode uma mãe esquecer o seu filho, o seu bebê?
ou esquecer alguém que gerou, irmãos? E eu tenho certeza que a resposta é não. Eu tenho certeza que a resposta é não. Por isso que nós, filhos, dependemos e precisamos sempre orar, sempre amparar as nossas mães. Que Deus possa abençoar cada uma de vocês, que vocês possam refletir o amor de Deus na vida de nós que somos filhos, e que vocês possam permanecer firmes como Rispa permaneceu. Eu sei que são lutas, dificuldades, eu sei que somos filhos teimosos, somos filhos que muitas vezes merecemos o abandono, mas mães, permaneçam firmes. Filhos, permaneçam amando as suas mães, permaneçam obedecendo, permaneçam honrando, para que os dias de vocês sejam multiplicados na terra. Mãe, entenda a sua missão, não desfaleça, não desista, não desanime, continue plantando essa semente na vida dos seus filhos, regando com amor, paciência e com oração. Tenho certeza que, se você ainda não viu, um dia você vai ver o fruto do teu trabalho reconhecido, das noites mal dormidas, das lágrimas escorridas. Com certeza você, mãe, será honrada e abençoada por não desistir do teu filho. Que Deus abençoe e dê força para você, mãe, em nome de Jesus, amém? Paciente conosco de alguma maneira, não desistindo de nós que somos filhos. Que Deus capacite vocês com amor, com graça, com sabedoria, para que vocês possam nos guiar, em nome de Jesus. Vamos orar, vamos ficar de pé, vamos orar. Estenda a sua mão para cá. Senhor Deus e Pai, nós te agradecemos por essas mulheres, Pai, que de alguma maneira são abençoadas e foram abençoadas com o dom de, Pai, gerar, conceber um filho, Pai. Pai, muito obrigado, Pai, porque sem essas mulheres, Pai, a humanidade não continuaria, Pai, nós não estaremos aqui, filhos, Pai. Abençoa, dá paciência, dá sabedoria, Pai, dá amor, Pai, dá disposição, Pai. Em nome de Jesus, nós sabemos que cada uma dessas mães tem sido uma guerreira, Pai, tem batalhado muitas vezes pelos filhos, tem sofrido, Pai. Nós colocamos essas mulheres diante de Ti, Pai. Dá sabedoria, dá forças, Pai. Nós sabemos que nada do que recebemos, Pai, nós não podemos suportar, por isso dá força para essas mulheres. Dá alegria, Pai, sustenta em nome de Jesus, Pai, sustenta em nome de Jesus essas mulheres, para que elas possam continuar direcionando nossos filhos, para que elas possam continuar nos amando, continuar orando por nós, Pai, em nome de Jesus, Pai, em nome de Jesus. São mulheres virtuosas, mulheres valorosas, Pai, abençoa, força para elas, Pai, a capacidade que o Teu Espírito guia a cada momento, em cada situação, Pai, para a honra e glória do Teu nome. Abençoa essas mulheres, da saúde, Pai, em nome de Jesus, para que possam suportar, Pai, para que possam caminhar, Pai, na responsabilidade de ser mãe. Abençoa, em nome de Jesus. Em nome da comunidade Graça e Paz, feliz Dia das Mães, que Deus abençoe vocês. Uma salva de palmas para elas. Porque foi Deus falando ao meu coração, cuida de você. E eu falando para o meu filho, Deus cuida de nós. Ele nunca nos deixa só, Ele está conosco. Ainda que o pai, a mãe nos deixe, Ele diz, nunca te deixarei, nem te abandonarei. E eu queria cantar isso com vocês, mães, com você, igreja. Essa consciência da presença de um Deus que cuida de nós. Essa presença maravilhosa na vida da nossa família, na vida dos nossos filhos, gera fé de que eles precisam para caminhar durante a vida. Eu tive um bom exemplo. Eu tive uma mãe de fé, de ensino, de serviço, de amor à obra de Deus, de amor às coisas de Deus. E Deus cuida da nossa vida, mães. Deus cuida da vida dos nossos filhos. Não esmoreçamos. Ele tem promessas para nós, amém? Nossa casa serve ao Senhor e servirá ao Senhor, amém? Em nome de Jesus, vamos cantar juntos isso. Confiemos nas promessas que o Senhor tem para nós, para nossa casa, para nossa vida, para os nossos filhos.
Senhor, obrigada, Senhor, por cada uma que está aqui. Nós te agradecemos e nós te bendizemos, Senhor, e nós te exaltamos em nome de Jesus, o teu Filho. Amém. Mamário, eu quero cantar parabéns. Cadê o Mamário? Mas tem mais uma pessoa. Na nossa vida, nós amamos tanto a vida do irmão Amário. Ele é um presente de Deus na vida dessa comunidade, na minha vida, na vida da minha família. Eu amo o irmão Amário. Se você não disse isso pra ele, você pode dizer, né? Já falei muitas vezes. Eu quero cantar parabéns pro irmão Amário. Vamos cantar parabéns pra ele? Vamos lá. Felicidade.
obrigada. Irmão Mário é presente na nossa vida, na vida dessa comunidade. Nós te agradecemos pela vida dele, Senhor. Nós te louvamos que o Senhor tem sustentado a vida dele com saúde, porque ele tem vencido, Pai, cada batalha da vida, e o Senhor tem estado com ele. Nós te louvamos. Senhor, sustenta o teu servo, Senhor, com a tua mão poderosa. Enche o coração dele da tua alegria, da tua vida, da tua paz, da saúde, Senhor. Que ele viva muito tempo, que ele possa desfrutar, Senhor, da tua presença a cada dia. Em nome de Jesus, nós louvamos agradecidos como igreja, Senhor, para a tua glória. Amém. Deus abençoe, irmãos. Deus abençoe. Pagar a pizza para lá, então. A liberar. 70 anos.